você. Deus tem uma palavra para você. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos juntos mais uma vez e meditarmos na sua santa e poderosa palavra. Nesta oportunidade, queremos meditar com os irmãos no livro de Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus queridos, a palavra do eterno Deus, ela faz menção de algo importantíssimo. A palavra do Senhor, ela fala sobre o pecado e sobre a morte. Ora, neste exato momento, nós estamos vivos. Nós respiramos, andamos e trabalhamos. Alguém pode ter uma vida de conforto ou alguém pode ter uma vida de miséria. O sol nasce e põe em algum lugar a uma criança nascendo e outras estão morrendo. É um ciclo interminável. A vida do ser humano, ela é limitada. Quando o ser humano nasce, ele já nasce com uma sentença, a morte. Todos nós sabemos que passaremos um dia por este momento, por esta transição. Mas eu quero lhe falar sobre e depois da morte. A morte, ela é inevitável. Eclesiastes capítulo de número 3 e o versículo de número 2, a Bíblia diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há um tempo determinado na vida do ser humano. E este tempo, ele foi determinado por Deus. No Salmo de número 139 e o versículo de número 16, o salmista disse que todos os seus dias foram escritos por Deus e determinado por Deus. Amados, há o momento de refletirmos sobre a nossa vida, há o momento de pararmos e analisarmos a nossa vida, porque há um tempo determinado por Deus para todos os seres humanos. Você sabe, nós nascemos, crescemos e morremos. Não há distinção de cor, credo, raça, idade, grau de instrução ou de poder aquisitivo. Todos nós passaremos por este momento, por esta situação. Mas o que eu quero lhe falar é, e depois da morte? O que acontecerá depois da morte? O que vem depois da morte? Primeiro, nós estamos vivendo no tempo. Nós estamos vivendo no tempo. Mas depois da morte começa a eternidade. Depois da morte, meu querido, você vai agora começar a eternidade. Nós entraremos na eternidade. Na eternidade não existirá tempo. Na eternidade não existirá relógio. Na eternidade não haverá dia e nem noite. A eternidade é algo que não tem fim. É o começo de uma nova era. Depois da morte, você vai colher o que você plantou. Depois da morte. A Bíblia nos fala, Jesus Cristo conta uma história
Algo real aconteceu, Cristo Jesus viu isto na eternidade. Em Lucas capítulo de número 16, e dos versículos de número 19 ao 31, conta-se a história do rico e do Lázaro. O rico colheu algo que plantou enquanto estava em vida na face da terra. O mendigo colheu aquilo que plantou na face da terra, enquanto estava com vida. Eclesiastes capítulo de número 12 e o versículo de número 7, a Bíblia diz: o pó volte à terra que o era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Depois da morte, o nosso corpo volta para a terra e vai decompor-se. Aqueles que são queimados, tornados em cinza, jogado em algum lugar ou depositado dentro de um recipiente. Mas nem a sepultura, nem o fogo, por mais que o ser humano venha morrer afogado e não encontrando o seu corpo, mesmo assim, as águas não poderão conter o teu espírito, a sepultura não poderá conter o teu espírito, o fogo não poderá destruir o teu espírito. O teu espírito é algo que não morre, porque depois desta vida começará uma sem fim, a eternidade. Depois da morte, a alma do ser humano vai aguardar o juízo, igual nos registra Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Estar ordenado ao homem morrer uma única vez, e depois disto segue-se ao juízo. A alma do ser humano aguardará o juízo eterno. Depois da morte, o destino da pessoa já está decidido conforme as suas escolhas em vida. Depois da morte, ninguém jamais poderá desfazer aquilo que fez enquanto estava com vida. Depois da morte, segundo registra-nos a Bíblia, em Lucas 16, do 19 ao 31, depois da morte, não haverá mais uma nova chance. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, Salomão vai nos falar sobre isto. Depois da morte, meu querido, não haverá mais esperança, porque esperança só é para quem está vivo. A esperança é para nós que estamos vivos. Depois da morte, não haverá mais chance, não haverá mais esperança. Ah, meus queridos, que situação é esta? Depois da morte, é impossível mudar o destino eterno de quem já morreu. O rico está gritando no inferno. O rico está chorando, se lamentando no inferno e clama dizendo: Pai Abraão, me tira daqui. Abraão responde: está posto um abismo entre mim e vós, de sorte que quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá não pode vir para cá. Depois da morte, é impossível mudar o destino eterno. É impossível mudar o destino de quem já morreu. Depois da morte, todas as oportunidades são esgotadas. O rico grita e diz: mande Lázaro ir lá onde meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos.
Depois da morte, todas as oportunidades estão esgotadas. Abraão responde para o rico e diz: lá eles têm Moisés, os profetas, que eles ouçam, que eles dão crédito à pregação, que eles possam ouvir o que Deus fala através deles. Ninguém pode ir. Abraão ainda diz: por mais que sai ou vá algum morto e anuncie-lhes eles sobre esta verdade, eles não ouvirão. Depois da morte, todas as oportunidades são esgotadas. Depois da morte, não adiantará mais se arrepender. Depois da morte, não adiantará mais se lamentar. Depois da morte, não haverá mais, por mais que você tente se arrepender, não adiantará. O rico se arrependeu. Depois da morte, não adiantará mais o arrependimento. Meus queridos, meus queridos, depois da morte, haverá apenas 2 lugares na eternidade: um com Deus e um sem Deus. A Bíblia diz: o mendigo, o Lázaro, foi para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Depois da morte, meus queridos, você irá para esses 2 lugares, ou com Deus ou sem Deus. Qual a sua escolha enquanto está com vida? Será que vale a pena viver uma vida de pecado? Será que vale a pena viver uma vida de indecisões? Será que vale a pena viver esta vida onde só tem prazer aqui se finda, aqui acaba-se tudo, aqui é um estágio? A vida começa depois da morte. Quantas pessoas se preocupam apenas com esta vida aqui? As pessoas só querem trabalhar. As pessoas só querem gozar dessas coisas terrenas, imundas. As pessoas só querem viver na prática do pecado, da prostituição, do adultério, dos vícios. As pessoas só querem viver aqui e se esquecem que há uma eternidade para ser desfrutada, ou com Deus ou sem Deus. Queira você ou não, acredite você ou não, goste você ou não, mas há uma eternidade. E esta eternidade, o futuro dela é escolhido aqui na terra enquanto se vive. Enquanto se vive aqui, você precisa decidir, ou com Deus ou sem Deus. O caminho que leva à eternidade para com Cristo é Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, a não ser por Cristo Jesus. Jesus Cristo disse: há 2 caminhos e eu sou um. Jesus Cristo disse: há 2 portas, uma é estreita. Escolha, meus queridos. Depois da morte, começa a eternidade. Qual a sua escolha? O que você vai decidir? Se você tem que decidir, você tem que decidir
enquanto está com vida. Escolha a eternidade com Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Deus tem uma palavra para você.